Nada sobre nós sem nós. Nós temos que estar no lugar de falar por nós, e não outras pessoas que não fazem parte do nosso território, não fazem parte do nosso cotidiano, do nosso contexto, falar sobre nós, falar do que a gente passa, falar do que a gente vive. Não que seja proibido, mas que a princípio sejamos nós falando sobre nós. Então, eu acho que antes de eu trazer esse lado um pouco mais leve, né, mais solucional de tudo, eu vou frisar um pouco a questão do problema que a gente tem, né? A gente vive num país que tem uma estrutura totalmente racista. Isso historicamente, até hoje isso reverbera. Isso é uma coisa que está presente no espaço periférico, no espaço que são majoritariamente constituídos por pessoas de pele preta, são constituídos por pessoas negras. Não necessariamente pessoas que têm a pele preta, mas em maioria sim. Nesses espaços há uma grande repressão dessas pessoas. E é um problema, como é um problema estrutural, essa opressão, na maioria das vezes, vem de uma questão estatal, né? O próprio Estado, ele, com a ajuda da sua polícia, do seu serviço público, ele usa esse serviço que deveria ser visto como uma proteção, uma rede de proteção e apoio no geral, é totalmente o contrário. Na prática, serve totalmente como o contrário. É justamente esse grupo que deveria, essa organização que deveria ser o apoio e a segurança, para garantir a segurança, é o que faz totalmente o contrário, né? Traz insegurança, traz uma rede de total falta de apoio e, além disso, acaba se tornando um algoz, né? Acaba se tornando é visto como um inimigo. Teve uma fala mais cedo, a gente até citou que foi um rapaz que hoje da intervenção artística que teve no final, ele chegou a dizer que citou uma história pessoal, né? Uma criança de 5 anos aqui no bairro dele. Toda vez que vier o carro da polícia, por exemplo, ele chora de desespero pelo fato dele ter visto anteriormente o pai dele, né, tomar uma dura da polícia, um enquadro ali policial, uma revista policial truculenta, né, agressiva. E isso não é unânime somente para aquela criança. Isso acontece em todo o território, onde, como eu falei antecipadamente, que é maioritariamente ocupado por pessoas que vêm dessa história, são reflexos, são consequência dessa história que foi construída. Esse espaço, esses territórios que foram construídos sem nenhum tipo de atenção necessária, que isso também acaba por ser um cuidado, né? É um direito você tá fazendo parte você residir num espaço, num território, e que tem acesso a mínimos direitos como educação, cultura, lazer, saúde principalmente, e segurança, né? Segurança que deveria ser feita por essa organização que a gente fala muito, que é a polícia militar, né? Que ela está sempre como o algoz desse povo aqui que mora nesse espaço, que constantemente tem vivido com a violência vindo diretamente dessa organização. Isso é uma coisa que foi construída, né? Favelas, quando a gente fala de favelas, a gente entende que também é um lugar que foi construído, vindo também de um reflexo, uma consequência de uma opressão que foi construída lá atrás. A gente tem reflexo dos tempos de escravidão até hoje. A gente tem reflexo disso tudo até hoje. Inclusive é uma cultura que é reproduzida e que é vivida todos os dias. Um grande exemplo foi o que eu citei antecipadamente, foi essa criança de 5 anos, cara. A história pessoal do rapaz que veio e disse que uma criança de 5 anos, ela tem medo de ver
carro da polícia porque ela acha que vai acontecer todas as vezes aquilo que aconteceu com o pai dela. Enfim, eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem. Agora trazendo mais para a minha área, né? Eu moro na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, uma favela da zona norte do Rio de Janeiro, que historicamente tem resquícios da violência muito presente. E isso tem tanto tempo, tanto tempo, que vem mesmo antes até mesmo de eu nascer. Eu mesmo posso contar para um lado pessoal. Se eu for parar para contar quantas operações policiais, quantas violações de direitos eu presenciei, quantas pessoas próximas, amigos, familiares eu perdi, eu vi partir por conta de uma falta de atenção, uma negação de direito que vem do próprio Estado, usando a sua polícia, e o que isso me causou ao longo do tempo, o quanto eu adoeci ao longo do tempo, eu não conseguiria nem estar aqui falando, né? Contando cada operação, cada fato acontecido. Não consigo nem contar, por exemplo, a quantidade de pessoas que eu vi falecer, que teve seu ciclo de vida interrompido muito antes de chegar até no ciclo de reprodução. Às vezes, na maioria das vezes, na verdade, jovens pretos, jovens negros morrem na favela por conta da opressão do Estado, usando a sua polícia, com o discurso da guerra às drogas. Entre aspas mesmo, guerra às drogas, porque quando a gente fala guerra às drogas, para quem não está nesse contexto de viver num território de favela, um território periférico que sofre toda essa opressão e violação de direito, parece que a gente está falando uma coisa que é no real sentido da palavra, porque não tem guerra às drogas. Tem guerra contra corpos, tem guerra contra determinados corpos, etnia, cor, CEP. Determinados grupos sociais acabam que por sofrerem essas opressões, ficam controlados dentro de um espaço. E aí, isso em conjunto com a falta de acessibilidade a uma educação legal, porque como é um problema estrutural, a gente também sente esse reflexo, por exemplo, dentro das estruturas, né? Dentro das instituições, a escola não tem uma escola legal, os hospitais do bairro, da área, não é legal. A gente tem vários registros de negligência médica, por exemplo, negação de atendimento por mínimo detalhe, mas que é primordial, importante a gente frisar. Às vezes é a cor da pele, às vezes em conjunto com isso, a cor da pele e o território que a pessoa reside. Se você é pobre, se você mora numa região que tá sofrendo com todo esse contexto, você não consegue acessar uma educação legal, você não consegue acessar uma saúde legal. A gente tem um sistema único de saúde, né? Isso deveria ser, na prática, em tese ele é bom, né? Mas na prática ele acaba que por ter suas falhas. Tudo bem ter suas falhas, as organizações, os recursos, mas eu acho que é uma coisa que é muito guiada, né? É guiada por uma estrutura racista, é guiada por uma estrutura que é negacionista, que é proibicionista também, e criminalizadora. Criminaliza esses corpos, criminaliza essas mentes, que são ricas de muitas coisas. Quando a gente cita a favela, é até ruim que a gente fala, desde o início eu estou falando aqui sobre opressão, sobre tudo isso, né? Mas a favela é um lugar de riqueza. A favela é um lugar de vasta amplitude de riqueza, seja no modo intelectual, seja no mundo artístico, tudo. São pessoas que têm total capacidade de contribuírem para a sociedade e para o mundo inteiro, no geral, né? Seja nesse território aqui ou seja fora. Mas assim, o que inviabiliza isso é a falta de acesso. Você não tem acesso a uma educação legal, você não consegue chegar, por exemplo, numa universidade. Ou se você também você tem livre-arbítrio de não querer chegar numa universidade, ou se quiser chegar a um emprego legal, ter um emprego bacana, você não consegue uma formação. Eu acho que, falando sobre a saúde mental, usando esses contextos que eu acabei de trazer agora,
esse tipo de ações que acontece, ou a falta delas, né? Falta de recursos, falta de acesso a recursos, falta de acesso a tudo isso que é necessário para você se formar um cidadão com um senso crítico, um cidadão com uma capacidade cognitiva de chegar e ocupar espaços, se comunicar de forma horizontal, entendendo que você também, não porque você mora na favela, não porque você está num território que está às margens da sociedade, que é visto como um território que não tem nada a contribuir, nada a oferecer, mas que mesmo assim você consegue chegar num espaço que é isso, eu vou chegar, eu vou trocar, eu vou me apresentar como tal. Esse é um tipo de adoecimento que todo esse contexto de opressão e a falta de recursos básicos e serviços básicos te causa. O adoecimento mental, pois isso desencadeia a ansiedade, isso desencadeia a depressão, a falta de confiança em si até. Hoje a gente estava num evento que poucas pessoas estavam representando esses grupos sociais que sofrem esse tipo de opressão, que estão nesse lugar de vulnerabilidade. Isso aí a gente tem que mudar, né? Tem que mudar um pouco também, levar as pesquisas, levar as informações, levar os dados sobre esse grupo social, levar para eles mesmos. Falar, olha só, vocês fazem parte desse grupo aqui, vocês representam esse tipo de contexto aqui, nesse tempo aqui da história, desse território aqui, e isso aqui é para vocês. É para facilitar o entendimento de qual espaço no tempo que vocês estão ocupando, entende? E para finalizar, trazendo isso para um lado da saúde mental, eu acho que isso desencadeia adoecimentos, desencadeia transtornos mentais e tudo mais que vai influenciar diretamente no teu segmento como cidadão, como ser que vai ser contribuinte para a sociedade. É importante pontuar que a favela tem seus maneios, né? E sua flexibilidade, sua maneira de se comportar mediante a tudo isso que acontece, né? Não é fácil viver num território de favela, falta um monte de recursos básicos, como eu acabei de trazer agora. Mas a gente se organiza para se adequar a isso. Tanto que a gente vive, né? A gente sobrevive nesse espaço. E eu acho que o principal fator para que isso continue, para que isso não continue adoecendo tanto a gente, são as organizações, a sociedade civil, pessoas que residem naquele espaço, tanto quanto as organizações culturais, né? Aí que usam o meio artístico para fazer uma formação e tornar possível outros caminhos, né? Além do que é o mais viável, né? Para as pessoas que residem naquele espaço, porque tem uma questão também a pontuar, que é a chegada de drogas, né? Nesses territórios. E a gente tem um grande problema, que é o conflito entre grupos civis armados. Grupos esses que também fazem parte dessa gente que mora nesse território, mas que ao mesmo tempo são parte também desse grupo oprimido. A gente não pode esquecer isso também. E com essa alta criminalidade e a chegada das drogas na favela, drogas e armas, né? Com nenhuma informação sobre aquilo, é um problema que se agrava mais e acaba perdendo meio que o controle disso, né? Só que aí, tanto tempo vivendo nesse contexto, a gente acaba criando manejos para poder se livrar um pouco disso. E aí que entra a questão da arte, a cultura, entra as organizações da sociedade civil. Tem as ONGs nas favelas. Nem todas as favelas têm. Por exemplo, eu moro no Complexo da Penha, só que eu trabalho no Complexo da Maré, que deve ser a uns 10 a 15 quilômetros dali, de um bairro até o outro. Maré é um bairro, é um bairro que fica dentro de um outro bairro. Maré fica dentro de Bom Sucesso, que é um bairro vizinho à Penha. São dois bairros depois. E a gente, por mais que seja próximo, por mais que seja semelhante, mas tem
tem uma situação de distinção entre essa coisa, né? Cada território, ele se adequa da maneira como o contexto ali possibilita. Por exemplo, usando em comparação onde eu moro e o Complexo da Maré é cheio de organizações não governamentais e uma galera que faz junto da galera que faz o uso da cultura para incidir diretamente nessas ações que acontecem, que são ações criminosas que vêm diretamente do Estado, né? E eu acho assim, a dimensão também do território é preciso levar muito em consideração também, porque é isso, né? As favelas, nem todas as favelas têm essa dimensão toda. Tem favela que é pequena, tem favela que tem 30 mil, 50 mil habitantes. O exemplo do Complexo da Maré são mais de 150 mil habitantes no território. E é um território que é dividido por esses grupos civis armados também, que é outro agravante, né? É dividido, não é só um grupo civil armado. São 2 ou 3 grupos civis armados no mesmo território, disputando pontos de venda, pontos de comércio ilegal da droga, né? E isso é outro agravante também que nos adoece, né? A gente vê, além de toda a opressão que a gente sofre, que vem uma questão estatal, tem essa coisa do conflito entre nós mesmo, de nós contra nós. E é outro agravante também para um adoecimento, é uma formação de saúde mental, evolução física e psicológica. É o que está salvando a gente, na verdade. Porque acho que o quadro seria muito pior se não houvesse o mínimo. Porque a gente tem escolas, sim, tem escola dentro de território de favela, só que não tem um ensino adequado, não tem um ensino de qualidade mínimo para que a gente possa se formar seres, né? E tem outra coisa que é nítido também, que é muito vivo, é a evasão escolar, né? A evasão escolar e também o abandono daquele território por parte do corpo docente. As pessoas sentem medo. Aí que entra a questão também da insegurança, que fica tudo linkado uma coisa com a outra. O corpo docente também, ele não tem um ímpeto, ele não sente seguro também de estar adentrando naquele espaço, porque às vezes chegando ali para dar uma aula, chegando para fazer a direção daquela organização, daquela escola, aquela organização, acaba que por conta de toda a violência que tem ali naquele território, há uma grande evasão mesmo, no geral, de tanto dos alunos, tanto dos estudantes, quanto do corpo docente, a direção, tudo. E tem relatos, né? Relatos factíveis de escolas que fecharam estavam dentro desse território, que fecharam por um determinado tempo por conta da violência que havia nesse território. Um grande exemplo foi numa época em 2010 que teve a grande operação policial que teve nas favelas do Complexo da Penha, que é onde eu moro, e no Complexo do Alemão, que é uma favela vizinha, fica no bairro de Ramos, que é um bairro do lado. As escolas desse território ficaram inacessíveis mais ainda do que já era. Aí o que a galera teve que fazer? Teve uma organização, aí havia também o Estado entrou nesse lugar também, junto das organizações da sociedade civil, junto dos responsáveis também, o corpo docente, que abrangia aquela área ali, as escolas daquela área, juntaram a galera. Eu também estive nesse meio também. A gente teve que sair daquele território, deixar de estudar, mudar todo o nosso ciclo de formação para sair daquele território e estudar numa escola que era muito distante do território. E isso foi uma coisa também que pegou muito. E aí entra a questão, né? O que é a insegurança, a violência? O que ela influenciou nisso, né? Porra, a gente já não tinha uma escola legal, já não tinha um ensino legal. O mínimo
A gente ainda teve que deixar aquele território por conta da violência e a insegurança para poder sair, para poder ter que estudar numa escola bem distante. E isso foi um agravante para quê? Uma grande quantidade de pessoas evadidas do sistema escolar. Foi um dos agravantes também para que isso aconteça. Só que aí a gente pensa, as pessoas evadidas, as crianças, os jovens, né, a juventude evadida da escola, das escolas, o que ela vai ter que fazer? Geralmente essas pessoas não têm uma estrutura familiar mínima, né, básica para poder se preocupar minimamente em estudar. E aí, foi o que eu falei mais cedo um pouco também, ela acaba que tendo que assumir uma responsabilidade que não deveria estar com ela nesse momento, pelo menos naquele momento, que é ter que trabalhar. A gente vive num sistema capitalista que exige que você tenha uma renda. E ainda também o poder da influência também, né? Que no território, esses grupos civis armados, essa galera que está no comando do território, a galera ostenta, né? A galera ostenta roupa, a galera ostenta marca, ostenta cordão e tal. Isso é uma grande influência. A galera da favela, quando é jovem, eu falo com muita propriedade sobre isso, a galera vê esses representantes dos grupos civis armados, que também são residentes daquele território, não é gente de fora, e vem muito como influência. Só que quando você vê um grupo, né, como influência, e esse grupo, na maioria das vezes, tá vestido com roupas de grandes marcas, de grandes cordões, tem arma, usando droga sem informação. Não é questão de usar droga, né? É questão de usar a droga sem informação, sem mínima preocupação de fazer um uso consciente. E aí, com tudo isso que fica visível nesse território, e quando você é um jovem em formação, e quando você vê aquele corpo como referência, e esse corpo traz todas essas questões negativas para ti, isso é uma influência gigantesca para você seguir no caminho da criminalidade, entrar no comércio varejista ilegal de drogas. Isso é um outro agravante também que nos faz adoecer. Isso problematiza muito também a nossa evolução e inviabiliza, dificulta muito a nossa evolução como ser sociável. Um pouco disso também.